Palavras que edificam. A pergunta é a seguinte: do que o Senhor Jesus se alimentava? O feijão com arroz de Jesus, qual era? E qual deve ser o feijão com arroz nosso, espiritualmente falando? Olha só o que diz a palavra de Deus. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, né? Dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meu amigo, minha amiga, obreira, obreiro, você que está ligado conosco, preste bem atenção. Preste bem atenção. Você lembra quando você começou? Você começou alimentando-se desse feijão com arroz do Evangelho. Você se alimentava de fazer a vontade de Deus e realizar suas obras. Observe que ele não falou assim, a minha comida consiste em realizar as obras daquele que me enviou e fazer sua vontade. Não. Há uma sequência. Primeiro, fazer a vontade daquele que me enviou, disse Jesus, e realizar suas obras. Então, observe, Eduardo e Sérgio, que são duas coisas distintas e que, infelizmente, muitos começaram se alimentando desse feijão com arroz. Você sabe que o arroz é importante, né? O arroz é importante. Mas ninguém come só arroz para se alimentar. O feijão é a base, não é assim? Exato. Os dois são a base, mas o feijão é mais forte. Um complementa o outro. Um complementa o outro. O feijão é mais forte, não é isso? Tem ferro, tem mais do que o arroz. Tem mais substância, né? Exato. Você pode ver que se você fizer uma feijoada, se você comer só arroz, vai alimentar, né? Mas se você fizer uma feijoada e jogar uma farinhazinha ali, fazer aquela laminha, quando aquilo ali bate no estômago, Eduardo, forra tudo. Parece uma pedra, né? Até sono. Não é verdade? Então, Verdade, até sono. O que é esse feijão? Esse feijão é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a base. E fazer a obra de Deus é o complemento dessa base. Nós sabemos que muitos obreiros, obreiras, pastores, presbíteros, apóstolos, como é que se diz? Enfim, diáconos, fazem a obra de Deus. Muitos religiosos fazem a obra de Deus. Mas muitos não fazem a vontade de Deus. É fácil, ou melhor, é comum nós vermos as pessoas fazerem a obra de Deus. Mas poucos são os que se alimentam primeiro de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é você ter um relacionamento com Deus, ter uma comunhão com Deus, ter uma intimidade com Deus. É bem diferente, né, Eduardo? Sim. Porque
Se a pessoa ela tem essa comunhão com Deus, ela faz a vontade de Deus, ela manifesta o caráter dele, né? Ela passa a ser o que Deus é. Ela vive de acordo com a vontade de Deus. Agora, se a pessoa só faz a obra de Deus, então ainda tem um caráter duvidoso. É verdade. Então, é muito importante que os obreiros entendam isso, que o início, muitos começaram assim, fazendo primeiro a vontade de Deus e realizando sua obra, atendendo as pessoas, orando, evangelizando, né, expulsando os demônios. Isso é fazer a obra. Por exemplo, nesse momento eu estou fazendo a obra. Eu estou pregando, eu estou fazendo programa, não é isso? Nós estamos fazendo a obra. É isso mesmo, fazendo a obra de Deus. Agora, fazer a vontade de Deus não é aqui na televisão. Fazer a vontade de Deus não é no altar, pregando para uma multidão. Fazer a vontade de Deus é você ser o cidadão do reino de Deus. E não adianta, né, bispo, a pessoa, ela fazer a obra de Deus sem estar fazendo a vontade de Deus, na verdade, ela está enganando e enganando-se a si próprio, porque não tem como. Como que Deus vai estar comigo se eu não faço a sua vontade? O próprio Senhor Jesus diz, aquele que me enviou está comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, para que faça de fato, de verdade, a obra de Deus e venha, como o Eduardo acabou de falar, expressar o caráter de Deus, se não estiver fazendo a vontade de Deus na sua vida particular, é impossível. Ela está enganando os outros e enganando a si própria. É o caso, por exemplo, você está na igreja de uniforme, de obreira, muito bacana, muito legal, com gel na cabeça, né? Gelzinho na cabeça e tal, aquela Sharp, aquela coisinha, aquela... Vestida de obreira. Bacana, ou com a gravata de obreiro, bacana. Ali é muito legal. Agora, quem é você fora da igreja, obreira? Quem é você fora da igreja, obreiro? Quem é você em casa? Quem é você no trabalho? Quem é você sozinha? Quem é você quando não tem o pastor, não tem o bispo, não tem a igreja, não tem ninguém perto? Quem é você? Qual é o teu caráter? Será que você é fiel, como você demonstra ser quando está na igreja? Se você for, você está fazendo a vontade de Deus e realizando sua obra. Se você não é a mesma pessoa que você demonstra ser no altar, ou demonstra ser de uniforme, então você está fazendo a obra de Deus, mas não está fazendo a vontade de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Porque lá na frente será cobrado isso de você. Talvez você não esteja sendo cobrado por ninguém. Parece que ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas é como a gente no trânsito, né? A gente está no trânsito lá e tal, a gente está nem aí. Está passando, aperta o acelerador, entendeu? Vai para a faixa que não era para ir. Parece que ninguém fala nada. Quando chega no final do mês, chega lá a continha. Aí pega, né? Chega lá a quantia. A multa, né? A multa. Ou É. as multas, né? Ou as multas, né? Multado pelo Patinha. As infrações. Multado pelo Pardal. Hã? Multado pelo Patinha, multado pelo Pardal. É. As infrações que nós cometemos no trânsito. E dependendo do número, a gente perde até a carteira. Perde o direito de Perde o dirigir. direito de dirigir. Exatamente. E assim também é na fé. Quantos obreiros, quantos pastores, quantos bispos, quantos que fazem a obra de Deus, que estão pensando que estão indo bem, mas está sendo registrado suas infrações no dia a dia, escrito lá, no livro. Não passa nada despercebido. Você lembra que está escrito que abriu-se um livro, E outro livro. e outro livro, e o livro da vida. Então está sendo registrado tudo que a gente faz. Tudo que nós fazemos está sendo registrado, as nossas atitudes, né? Então é por isso que a gente tem que estar sempre aos pés de Jesus, se humilhando,
porque cometemos erros, somos falhos. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, nós erramos, eles erram. Somos seres humanos, lembra que eu falei? A gente mora dentro de um corpo. É um corpo corruptível que está sujeito à falha. Agora, bispo, é importante que cada um de nós tenhamos consciência, obreiro, esse evangelista, pessoa, que fazer a vontade de Deus vai garantir a nossa salvação. Quem faz a vontade de Deus, come desta comida, está garantindo a sua salvação e garantindo a qualidade excelente do trabalho que ela está fazendo na obra de Deus. Fazer a obra é para ajudar os outros a serem salvos. E fazer a vontade de Deus para garantir a nossa salvação. Fala, Eduardo. Um detalhe também. O senhor falou a respeito da pessoa começaram fazendo a vontade de Deus, depois as suas obras. Tá bom. Como que ela começou a fazer a vontade de Deus? A oração, meditação na palavra de Deus. Ela se importava com aquilo que ela ia fazer, tinha que agradar a Deus, era prioridade na vida dela. Com o passar do tempo, ela começou a fazer a obra de Deus e deixar a vontade de Deus. Então ela abandonou a meditação na Bíblia, ela abandonou a oração, ela abandonou a sensibilidade à voz de Deus. Ela até tem um uniforme, ela até está fazendo a obra, mas deixou esse detalhe passar. É verdade.